Salve, loucos e loucas por futebol! Olha eu aqui de novo com meu chapéu de Sherlock Holmes para desvendar mais um mistério do futebol. Mas antes de desvendarmos o mistério de hoje, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui, porque você já sabe, para quem gosta de curiosidades e histórias do mundo da bola, este é o canal. Afinal de contas, o São Paulo já foi rebaixado ou o São Paulo nunca foi rebaixado? Esse mistério começa em 1990, ano em que o Campeonato Paulista estava mais inchado do que nunca. Eram 24 clubes divididos inicialmente em dois grupos de 12. O grupo A contava com todos os times grandes, o grupo B só com times pequenos. Esse inchaço era fruto das seguidas administrações de Eduardo José Fará. Graças a isso, ele ia angariando votos dos clubes e se reelegendo presidente da Federação Paulista de Futebol sucessivamente durante 15 anos entre 1988 e 2003. Naquele Paulista de 90, se classificaram para a fase decisiva os 7 primeiros colocados do grupo 1, onde estavam os grandes, e os 5 primeiros do grupo 2, o grupo dos pequenos. Os 12 times que não se classificaram ainda tiveram uma segunda chance em uma repescagem, também chamada de terceira fase, que dava 2 vagas para continuar vivo na luta pelo título de campeão paulista de 90. A fase decisiva daquele Paulistão só foi disputada depois da desclassificação do Brasil na Copa do Mundo da Itália e resultou na primeira final caipira. Bragantino campeão, Novo Horizontino vice. Para 1991, a intenção de Fará era desinchar o campeonato. Assim jogariam no grupo verde, o principal, os 14 classificados para a fase decisiva de 90. E jogariam no grupo amarelo, secundário, os 10 que não se classificaram, mais 4 times vindos da segunda divisão. Àquela altura, ainda não se falava do cruzamento entre times dos dois grupos, permitindo que algum que viesse do grupo mais fraco pudesse chegar até a ser campeão. O que ninguém contava é que entre esses 10 desclassificados estaria um dos grandes, no caso, o São Paulo Futebol Clube. Naquele Paulista de 90, o tricolor cumpriu de fato a sua campanha mais fraca até hoje. Foi apenas o 15º colocado entre 24 concorrentes. Na primeira fase, o São Paulo foi apenas o 8º colocado do grupo 1. Na repescagem, também não conseguiu a vaga. Em seu grupo, ficou atrás do Botafogo de Ribeirão Preto. A desclassificação são paulina acabou sendo selada com uma goleada por 6-1 sobre o Noroeste de Bauru, no Morumbi. Goleada que acabou sendo inútil. Afinal, o São Paulo precisava também de uma derrota do Botafogo de Ribeirão Preto para a Inter de Limeira. E os dois times do interior acabaram empatando por 1-1. A goleada do São Paulo sobre o Noroeste aconteceu diante de um público de apenas 247 pessoas. Também não era para menos. Naquele mesmo dia, apenas algumas horas depois, o Brasil enfrentaria a Escócia pela Copa do Mundo. Em sua edição do dia seguinte, 21 de junho de 1990, o jornal Folha de São Paulo publicou a manchete que deu origem a todo este mistério. São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91. A principal e única fonte de informação daquela reportagem era o então vice-presidente em exercício da Federação Paulista de Futebol, Antoine Gebran. Segundo Gebran, a fórmula de campeonato que rebaixaria o São Paulo teria sido aprovada em janeiro daquele ano, por unanimidade pelos 24 clubes que compuseram o Conselho Arbitral. Estava formada a confusão. A versão de que o São Paulo teria sido rebaixado tornou-se tão forte que até grandes ídolos tricolores, como o técnico Tele Santana e o ex-goleiro Zete, embarcaram nessa. São Paulo, só uma perguntinha rápida. Zete, existe uma polêmica aí porque muitos São Paulinos falam que não, mas você, como esteve dentro de campo, poderia responder melhor. O São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista? Foi, eu respondi isso aí lá na rádio, deu uma polêmica. Classificavam 7 do grupo A e 1 do grupo B. Da segunda divisão. Aí os outros se encontravam e nós fomos campeões paulistas. Resumindo,
Caiu. Caiu, ele falou. Foi? Eu tenho que falar isso? Tá no duelo? Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu. Qualquer time é desafio. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair do Campeonato Brasileiro, de cair para a segunda divisão, porque já estava em andamento o campeonato. E é um desafio como outro qualquer. Né? Eu cheguei e, felizmente, o time subiu, cresceu e nós ainda fomos disputar o título com o Corinthians. Mas o regulamento do Paulista de 90 é bem claro, como se pode ler neste original da época. No campeonato da primeira divisão do futebol profissional de 1990, não haverá descenso para a divisão especial do futebol profissional. O que o regulamento de 1990, em princípio, ainda não previa, era que para 1991, um time vindo do Grupo Amarelo pudesse disputar o título com times vindos do Grupo Verde e até ganhá-lo, como aconteceu com São Paulo. Mas também não impedia isso, que a final acabou sendo aprovado em 12 de junho de 91, pelo Conselho Consultivo formado pelos próprios clubes. Mesmo depois de disputar o tal Grupo Amarelo, o São Paulo, que no primeiro semestre já havia sido campeão brasileiro, venceu o Corinthians por 3-0 no primeiro jogo da decisão do Paulista de 91 e sagrou-se campeão ao empatar o segundo, também contra o Timão, por 0-0. Moral da história: não, pela letra fria da lei, o São Paulo não caiu e ainda acabou sendo o campeão paulista de 91. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, o Almanac da Bola, sempre comigo, Celso Zelt. Tchau.